Puta, essa celeuma lá nos Estados Unidos. É isso, Vitor. Agora nós vamos conferir como é que está a situação lá nos Estados Unidos, direto com Maurício Moura, que é fundador e presidente da Ideia Big Data, é pesquisador da George Washington University, e ele está acompanhando de perto todas as apurações, indicações e pesquisas. Maurício, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Bom, Maurício, vamos ver se a gente consegue falar, que está picotando um pouquinho o seu som, ver se a gente consegue te entender. Eu queria saber como é que você está avaliando a polarização dessas eleições aí nos Estados Unidos, a quantidade de votos antecipados e a própria postura dos dois candidatos. Bom, a eleição é uma eleição que, do ponto de vista positivo, deve quebrar alguns recordes de comparecimento, né? A gente teve um número impressionante, né, de votos por antecedência, que beiraram 100 milhões de votos, tanto pelo correio quanto uma votação presencial antecipada. Então, a perspectiva é que a gente tenha um comparecimento, um percentual de comparecimento dos eleitores elegíveis muito maior que 2016. Isso é reflexo, obviamente, os votos antecipados da pandemia, mas também que a gente teve uma eleição, como você mencionou, altamente polarizada, né? Uma característica dessa eleição foi que, ao longo da campanha, o percentual de indecisos foi muito baixo, ficou na ordem de grandeza de 5 pontos percentuais, quase 10, 15 pontos percentuais a menos do que a campanha, por exemplo, do Obama contra Mitt Romney em 2012. Então, as duas campanhas se dedicaram muito a fazer com que as pessoas votassem, saíssem para votar ou hoje, ou votassem antecipadamente. Eu acho que esse objetivo foi alcançado por ambas as campanhas, né? A gente tem um cenário aqui, claro, de uma vitória do Biden no voto popular. Inclusive, os dados do voto das pesquisas nacionais são muito melhores do que da Hillary em 2016. Aliás, desde 92, né, os republicanos só venceram o voto popular no ano de 2004 com a reeleição do Bush. Isso deve continuar. Mas nos estados que a gente chama de estados swing ou estados chaves, a disputa, obviamente, é muito maior. E aí é onde residem as principais incertezas aqui de hoje. E eu estava ouvindo o comentário sobre o Trump agora, né, ouvindo vocês, eu estava literalmente a poucas quadras de onde ele estava, e realmente a campanha do Trump, pelo que eu tenho conversado com eles, está com uma esperança muito grande que o Trump repita o mapa eleitoral de 2016, enquanto a campanha do Biden trabalha com várias opções de mapas que podem levar o Biden à vitória. Então esse é o cenário aqui. A campanha de Biden, inclusive, consideraria essa possibilidade de Trump ganhar? Eles acham que, na verdade, a campanha do Biden ela sempre está muito focada em reconquistar o meio oeste, né? Inclusive, as pesquisas mostram que eles devem virar o Michigan e o Wisconsin, que são lugares onde o Trump ganhou por uma diferença muito pequena de votos e que as pesquisas mostram uma diferença de 2 dígitos para o Biden. Tá pau a pau em Ohio, tudo pode acontecer em Ohio, mas existe uma expectativa muito grande da campanha do Biden vencer na Pensilvânia. Com isso, os democratas podem perder o Texas, o Arizona, a Flórida e até a Geórgia. Estados, aliás, que a disputa está na margem de erro. Então, essa é a expectativa da campanha do Biden. No pior cenário, eles reconquistarem o meio oeste e elegerem o Biden presidente. Agora, Maurício, chama atenção aí nos Estados Unidos que, inclusive, os institutos de pesquisa trabalham com margem de erro, e no caso específico dessa eleição, e já aconteceu na eleição anterior também com relação a Trump, que seriam aqueles votos envergonhados, as pessoas que não querem declarar. Isso acontece numa pesquisa em que a pessoa, na verdade, não está publicamente se colocando a favor de um ou de outro candidato. Tem essa margem de erro mesmo? Não, eu acho que isso foi um tema em 2016, teve um eleitorado envergonhado, oculto, algo similar aconteceu no Brexit também, só que todos os institutos adaptaram isso, e com uma diferença que agora todo mundo tem 4 anos de dados sobre a avaliação do presidente Trump. Então agora a aprovação de governo, a avaliação de governo é uma bela indicador de votação ou não. Então o cenário é outro. E além disso, eu acho que esse ano tem 2 variáveis importantes que ajudam as pesquisas. O primeiro, que vai ter um comparecimento maior do eleitorado. E aqui, como o voto não é obrigatório, a gente tem que estimar quem vai sair para votar ou não. Então, quanto mais gente aparecer para votar, mais aderentes são as pesquisas à realidade. E o segundo, que é muito importante, em 2016 a gente tinha alguns estados chaves, onde as pesquisas erraram acima da margem de erro, que foi o caso do Michigan, por exemplo. A gente tinha 2 candidatos, um do Partido Verde e um do Partido Libertário,
que tiveram percentuais relevantes e que fizeram a diferença para o resultado final. Isso não acontece esse ano. A dúvida dos institutos de pesquisa aqui, eu me incluo nessa, é como é que vai ser computados os votos pelo correio, se todos os votos vão ser contados, se os votos vão chegar a tempo. Enfim, a questão da apuração pelo voto pelo correio é a grande incógnita dessa eleição e aonde pode dar uma discrepância entre as pesquisas e o resultado, na minha opinião. E teve muito voto antecipado, né? A impressão que o eleitor já estava com a posição fechada, sabendo exatamente o que queria. Você falou até que o percentual de indecisos desde o começo foi muito pequeno e as pessoas não aguardaram o debate, né? Não aguardaram os últimos dias da campanha, denúncias saíram contra um e contra outro candidato e parece que isso não tinha importância. Um dos legados do Donald Trump como presidente é que ele conseguiu literalmente dividir o país, né? Todo mundo tem uma opinião sobre Donald Trump, ou favorável ou desfavorável. Então, a gente viveu uma campanha que não teve convencimento, né? Não teve argumentos para tirar o eleitor de um lado e passar para o outro. Isso teve bastante nas campanhas de Senado locais. Mas na campanha presidencial é uma campanha que é um referendo sobre o Trump, né? É basicamente uma eleição para dizer se você quer mais 4 anos de Trump. Então, a gente viveu um cenário único, né? Que as duas campanhas se dedicaram a tentar tirar o máximo de gente de casa para votar, seja antes, seja hoje, né? Mas foi um ano com pandemia, com manifestações no país todo, com oscilações muito fortes da economia. Isso não alterou essa polarização para um ou para o outro lado? Na verdade, alterou. O Trump, antes da pandemia, era muito mais favorito do que é hoje, né? O que alterou foi que os democratas tiveram um argumento muito forte para mobilizar a base de eleitores anti-Trump, ou que não eram favoráveis ao governo com a pandemia, né? A gestão da pandemia do Trump é mal avaliada. 2/3 dos eleitores americanos acham que o Trump lidou mal com a pandemia, inclusive alguns republicanos acham isso. O partido, inclusive, está dividido em relação a esse tema. Então, acho que a variável-chave desse ano de mudança foi a pandemia. Sem a pandemia, a gente teria um outro cenário, seria uma eleição sobre a economia, e a economia ia muito bem até a pandemia. Então, esse acho que foi o evento-chave que mudou os rumos da eleição. Agora, Maurício, você acha que amanhã a gente já sabe o resultado? Acho que não. Acho que amanhã, acho que a gente deve saber o resultado da Pensilvânia, que é um estado-chave, só na sexta-feira, resultado final. Eu acho que hoje, se o Trump perder algum desses 4 estados do Sul, Arizona, Texas, Flórida ou Georgia, eu acho que acabou, porque vai ser muito difícil para ele vencer todo o corredor lá do meio oeste. Então, um cenário com o Trump repetindo 2016 e vencendo esse que eu mencionei, a gente só vai saber o presidente americano no melhor cenário na sexta-feira. Mas teria essa possibilidade dependendo do resultado desses estados hoje? Sim. Se o Trump perder Texas, Flórida, acabou. Assim, é muito difícil. O mapa eleitoral dele fica praticamente impossível. Então, a gente tem que... E lembrando que esses estados estão em disputa, né? O Arizona está em disputa. O Arizona está pau a pau e os democratas ganharam uma eleição de Senado majoritária em 2018. O Texas, que eu sou muito descrente que os democratas podem virar o Texas por causa da demografia, mas o que eu ouço do Texas é que o comparecimento no Texas está batendo recorde atrás de recorde. A Flórida é sempre muito disputada, mas nos últimos anos, quando teve muito disputado, os republicanos ganharam. E a Geórgia é um caso super interessante, porque a Geórgia, a democrata Stacey Abrams, ela perdeu a eleição para governador por 1 ponto percentual, teve confusão na apuração de votos em 2018 e agora está muito pau a pau, tanto a eleição presidencial como as 2 vagas de Senado da Geórgia. Então, se o Biden conseguir virar um desses 4, sem contar também a possibilidade de virar a Carolina do Norte, aí a eleição para o Trump fica muito difícil, aí é praticamente esperar o resultado do meio oeste para ter o Biden presidente. Agora, se o Trump mantiver esses estados que ele venceu em 2016, a gente vai ter muita atenção até sexta-feira. Eu sei que é muito difícil você acompanhar, inclusive as pesquisas que vão saindo, porque eu acompanhei várias aí nos últimos dias, cada uma sinalizava uma coisa e sempre com aquele medo, olha, mas pode dar diferente alguma coisa. São 270 votos do colégio eleitoral que são necessários para assegurar a vitória de um dos 2 candidatos, mas tem esses estados aí em que pode ter oscilação, tem aquele voto que não é declarado exatamente, tem os estados que sempre são republicanos ou democratas, mas pode haver uma virada. Então você tem várias condicionantes e particularmente nessas eleições a situação está muito complicada, não é? Verdade, mas o mapa eleitoral do Trump agora é muito mais complexo do que estava em 2016. Se a gente botar lado a lado os números de cada estado, a situação do Trump é muito mais delicada, porque ele não pode perder em nenhum desses estados,
ele tem que basicamente repetir o mapa dele de 2016, só que com o problema que ele deve perder o Michigan, o Wisconsin, ele está perdendo alguns estados que, por exemplo, a Pensilvânia nas pesquisas. Então, assim, o mapa é muito mais complexo hoje para o Trump do que é para o Biden. Mas é o que você falou, está tudo na margem de erro e existe uma possibilidade de todas as peças caírem do lado do Trump mais uma vez, né? Agora, em princípio, pelas condições atuais, de momento, né, sem nenhuma surpresa, a tendência seria qual? A tendência é o Biden vencer, eu acho. A tendência é o Biden vencer, porque ele está numa situação que ele tem dois caminhos para vencer o Biden, né? Ele tem o caminho do meio oeste e o caminho de roubar algum estado do sul. Então, é muito difícil para o Trump ganhar todos esses estados, da Carolina do Norte ao Arizona. Então, o Biden está numa situação mais opções de vitória, né? E depois é ver se Trump vai aceitar mesmo a vitória. Há pouco ele estava dizendo, né, que ele aceitaria qualquer resultado, né, embora ele tenha tido uma postura diferente, mas talvez servisse até de alerta, não é, para cobrar mais posicionamento aí dos eleitores, porque tanto um como o outro dependia muito da boa vontade de as pessoas irem votar, terem essa disposição, e o eleitorado dos Estados Unidos desta vez respondeu. Está mesmo com disposição, resta ver para que lado que vai essa disposição toda. Não, totalmente. Eu acho que a grande notícia, a grande vitória da democracia foi que a gente teve um comparecimento muito maior do que 2016, né? O Trump venceu a eleição em 2016 com menos de um quarto dos votos possíveis, né? Então a gente não vai ter esse cenário. A gente tem um cenário hoje de mais comparecimento, mesmo no meio da pandemia, ou seja, os americanos realmente estão engajados em sair para votar. Agora, além do temor, para nós fecharmos, Maurício, além do temor de não aceitação do resultado por parte dos candidatos, fica a preocupação em relação a manifestações. É uma coisa negativa que está chamando muita atenção, são as lojas com tapumes em vários locais, a Casa Branca cercada para evitar manifestações. Então deveria ser uma festa democrática, não é? O derrotado aceitando a vitória do outro, e em vez disso a gente pode ter ondas de manifestações. O porquê dessa preocupação toda? Bom, realmente, Denise, tá muito tenso o ambiente. Eu nunca vivi uma eleição aqui, eu estou aqui já desde 2008, nunca vivi uma eleição com tanta tensão nas ruas, assim, né? Primeiro, eu acho que se não tiver um resultado muito óbvio, muito crível, né, a gente vai ter muita tensão para os dois lados. A gente está tendo discussões, inclusive nos tribunais, que eu acho surreais, né, do tipo, as pessoas podem ir armadas para votar ou não. Enfim, é um cenário muito ruim, né, e é um efeito colateral dessa polarização que extrapolou todos os níveis históricos aqui nos Estados Unidos. Bom, vamos acompanhar, vamos torcer para que o resultado saia rápido, que não dê margem para discussão e que seja uma situação pacífica para o país, né? Eu acho que tem que ser uma festa democrática em que a maioria escolhe o presidente e os derrotados aceitem, não é? Então é isso. Conversamos com Maurício Moura, que é fundador e presidente da Ideia Big Data e pesquisador na George Washington University. Maurício, muito